paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. Acabei de me deparar aqui com uma palavra abençoadora para a minha vida e para a sua vida. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos e com as irmãs. O texto fica no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo de número 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem mostradas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Duas coisas muito importantes nós aprendemos nesse texto. Bem rápido aqui para compartilhar com os irmãos uma reflexãozinha aqui. Em João 3,16, no versículo 16, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus me amou, Deus te amou. Deus te ama de tal maneira que foi capaz de entregar seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O interessante é que esse amor de Deus, ele é incondicional, porque nós não merecemos. Nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. O amor de Deus é tremendo, que Deus oferece à humanidade um escape daquela natureza pecaminosa que nós herdamos. Esse amor de Deus é fantástico, meu irmão, minha irmã. Ele me ama, Ele te ama, não é pelo que eu faço ou pelo que você faça. Ele te ama incondicionalmente. Os irmãos lembram da parábola do filho pródigo? A parábola do filho pródigo vai dizer que um jovem, ele pede a herança do pai, o pai em vida. Ele fala: pai, me dá a minha parte da herança, porque eu quero viver a minha vida. Eu quero viver a minha vida como eu quero, da maneira que eu quero. Eu não quero ficar na presença do Senhor. E muitas das vezes nós fazemos isso, assim como o filho pródigo. E diz o texto lá que esse filho pródigo, ele foi embora. Pegou sua fortuna, gastou, foi para gandaia, gastou com mulheres, gastou na farra, se esbanjou. Só que nós precisamos lembrar que o pai nunca o abandonou. O pai sempre esteve na perspectiva de que esse filho voltaria. E diz o texto que esse filho ficava ali gastando seu dinheiro, gastou tudo. Chegou um momento que veio a escassez, perdeu todo o dinheiro. Muita gente faz isso, né? Perdeu todo o dinheiro, perdeu tudo que tinha. Só que em determinado momento ele lembrou. Ele chegou ao ponto, meu irmão, minha irmã, de comer a comida dos porcos. O interessante é que porcos, na cultura judaica, significa impureza. Ele se contaminou no profundo. Ele foi no lamaçal, ele foi no fundo do poço. Só que no momento, esse jovem lembrou de que ele era feliz na presença do pai. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós abandonamos a Deus. Nós não queremos nada com Deus, queremos viver os nossos prazeres, as nossas vontades, os nossos desejos. Mas eu louvo a Deus para que o Senhor, o Espírito Santo, te dê o entendimento para você voltar à presença do Senhor, assim como fez com o filho pródigo. E diz que esse filho voltou, foi até o pai. Diz que quando esse filho chega próximo do pai, ele se prostra e diz: eu não sou digno de ser chamado de teu filho, trate-me como um dos seus
empregados. Não. Esse filho nunca deixou de ser filho. O pai estava de braços abertos. E ele abraça o seu filho. Um amor incondicional, meu irmão. É esse amor de Deus para comigo e para com você. E ele abraça o seu filho. Manda botar sandálias nos seus pés. Troca suas vestes. Manda matar o melhor boi. Faz um churrasco abençoado. Comemora, porque o meu filho estava morto. Mas ele voltou. Ele ressuscitou. Ele saiu do poço, do fundo do poço, está de volta. Meu filho foi resgatado, glorificado seja o nome do Senhor. Esse foi o sentimento do Pai. E é assim que Deus nos trata, meu irmão, minha irmã. Você pode estar no lamaçal, você pode estar no fundo do poço. O Senhor está de braços abertos te esperando, sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus te ama de tal maneira que foi capaz de dar o seu próprio Filho para que você e eu, para que tenhamos a vida eterna. Outra coisa que me chama a atenção no texto é que quando nós aceitamos a Jesus, nós precisamos ter boas obras. Nós precisamos estar na luz. As nossas obras têm que ser vistas à luz do dia. As pessoas precisam ver transformação na minha vida e na sua vida. Por isso que ele vai dizer, no versículo 21, quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque foram feitas em Deus. Em Deus. O nosso testemunho, a nossa vida, quando nós aceitamos esse amor, quando nós aceitamos essa salvação em Cristo, as nossas obras, elas são vistas, as nossas obras são observadas pelo mundo, e a partir das nossas obras, o mundo é impactado pela maneira que nós vivemos. Que possamos, meu irmão, minha irmã, colocar isso em prática. Nós precisamos entender esse amor de Deus. Deus te ama, Deus me ama. Saia do fundo do poço, volte para Jesus, se aproxime-se da luz, faça resplandecer as suas obras diante da luz, e você vai ver o sobrenatural acontecer na sua vida. Eu conheço pessoas, meu irmão, minha irmã, que estava no fundo do poço. Eu tinha um amigo lá na minha cidade, lá em Angra dos Reis, que era homossexual. E ele a vida toda de pecado. E esse camarada, ele pegou HIV, foi pro hospital, ficou pele e osso, meses e meses. Umas irmãs foram lá, umas irmãs da Assembleia de Deus, vamos ser justos, foram lá evangelizá-lo. E as irmãs iam lá, pregavam o evangelho todos os dias. Todos os dias de visita elas estavam lá pregando, insistindo. Chegou um momento que ele entendeu que ele precisava de Jesus, ele precisava estar na luz. Ele já estava pele e osso, ele já estava se entregando à morte. As próprias irmãs achavam que ele ia morrer realmente, porque os médicos falaram que não tinha jeito. Mas o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. E esse rapaz, ele foi restaurado pelo Senhor, pela misericórdia do Senhor. Esse rapaz saiu do hospital. Esse rapaz foi para a luz, aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E hoje é um homem casado e prega o Evangelho de Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. É isso que Deus quer fazer com você. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Fiquem na paz, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, para a glória de Deus. Fiquem na paz, em nome de Jesus.